Então, o líder não é uma vitória de final de mês, né? O líder é uma vitória diária. A cada venda do seu vendedor é uma vitória, porque o vendedor não tem noção do que ele pode fazer na vida de um cliente. Ele pode fazer um cliente feliz, ele pode fazer um cliente infeliz, depende do tom de voz dele. Seja muito bem-vindo à primeira temporada do programa Bastidores da Liderança. Quem vê palco não vê decisão, porque liderança acontece quando ninguém está olhando. Todo mundo vê o palco, vê o cargo, vê o resultado, mas liderança acontece bem antes disso. Ela acontece nos bastidores, nas decisões difíceis, nos recomeços silenciosos. Aqui nesse programa você vai conhecer histórias que o palco não mostra. Eu sou Renata Passos e esse é o Bastidores da Liderança, porque quem vê palco não vê decisão. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda aos Bastidores da Liderança, porque quem vê palco não vê decisão. E liderança é feita assim. Liderança é feita nos bastidores. O objetivo desse programa é trazer os bastidores, é o que acontece da vida real mesmo, nos bastidores das tomadas de decisões, das conversas difíceis, das pessoas que chegaram lá, de homens e mulheres que lideram. Tenho a honra de começar esse programa, que faz parte da escola A Nova Liderança, na Rondaversa, nesse lugar, nessa casa, nessa empresa que me abraça, que me apoia, que investe no meu trabalho e que me respeita há mais de 15 anos. E o primeiro programa, o primeiro Bastidores de Liderança, começou um dia, na semana, no mês das mulheres. E eu escolhi uma mulher muito especial, que faz parte da minha carreira, que me ensina sobre liderança, em cada frase, em cada palavra, em cada trabalho, em cada projeto que eu entro com ela. Ela está há mais de 40 anos no mesmo mercado. Há 40 anos liderando no mesmo setor. E há 50 no mercado de trabalho. Tudo isso, todos esses bastidores, todas as conversas difíceis, todas as decisões, todas as conquistas, todas as honras e todas as dores, ela vai abrir aqui, nos bastidores da liderança. Seja muito bem-vinda, minha parceira, minha amiga, minha cliente, Silvana Aliberti. Silvana Aversa. Eu ia falar para ela assim, quando fala Silvana Liberti, eu falo Liberti porque para mim é Silvana Aversa. Porque ela é tão aversa, ela é tão desse lugar, que para mim o sobrenome, quando ela fala Liberti, eu fico meio perdida, porque para mim ela é Silvana Aversa. Seja muito bem-vinda, Sil, obrigada por me receber. Olha, Renata, obrigada. É uma honra absurda, né? Está sendo muito especial receber esse convite seu. Você sabe o quanto eu sou tua fã, o quanto eu admiro o teu trabalho, o quanto eu acho importante tudo que você faz. E eu bebo, né, desse leito maravilhoso, né? E tudo isso que você faz é fantástico. E isso marcou minha vida, né? Fez uma vida de liderança antes de Renata e depois de Renata. E é muito, 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 muito gratificante estar aqui. Agradeço imensamente sua amizade e a oportunidade. E eu espero, se a gente tiver alguma coisa que aprender ou a contribuir, que seja aqui e agora. Você tem muito para contar para a gente, o que a gente combinou antes de ligarem as câmeras, porque olha, Davi aqui, tá aqui o Davi, para falar, tenho 2 Davis, me falta de um, tem 2 Davis. E que nós estamos aqui há mais de 50 minutos estruturando os bastidores para estar aqui. Porque às vezes a gente vê aqui o palco e não vê os bastidores, não vê toda a construção. Essa é a ideia do programa e é isso que eu quero, que a gente combinou antes, que eu quero que você traga mesmo os bastidores da vida como ela é.
É muito interessante isso, né, Renata? Porque o líder, principalmente, né, a gente sempre tem aquela preocupação. Ah, o líder está bem-humorado, o líder está mal-humorado, quem fez essa campanha, quem fez isso, com quem eu falo. Tudo que acontece é o líder, né? Se deu certo é o líder, não, se deu certo é o time. Se deu errado, tem que ser o líder. É isso, já tem o primeiro insight. Não Se tem, deu né? certo, é É o o time. time. Deu errado, É o líder. é o líder. Infelizmente, mas é a nossa realidade. É a realidade. Nós temos que assumir o que nos convém. Então, o bônus, a liderança, ela é muito solitária nisso, né? A liderança, ela é uma coisa que você não pode se enaltecer quando você tem as grandes vitórias, mas enaltecer o time, mas no decorrer da carreira, a gente vai analisando e vai vencendo todo dia. Então, o líder não é uma vitória de final de mês, né? O líder é uma vitória diária. A cada venda do seu vendedor é uma vitória. Então, você vai tendo poucas, eu acho que não são poucas alegrias, são muitos momentos de êxtase, mas são doses de alegria todo dia. Então, vem problemas, mas vem uma dose de alegria. Vem problemas que tem dias que fala assim, o líder olha para a cara de algum líder e fala, vou desistir. Depois vem 2, vem 3 vendas, ele já está em êxtase de novo. Então, o que faz, né, o vendedor vender é venda. Né? Então, essa magia das pessoas é uma coisa que encanta. Eu acho que encantar as pessoas não é simplesmente você liderar, mas é você entender. Quando a gente para entender, aí o negócio vai ficando mais fácil, mas demora um pouquinho para aprender, que foi muita cabeçada. Agora é que eu estou começando a aprender. Conta já uma cabeçada, já para começar? Começando. Eu acho que a cabeçadas... eu peguei um momento muito difícil do mercado, porque já peguei muitas crises, né, Rê? Então, eu sou das vendedoras... A primeira venda que eu comecei, que me chama muita atenção, e para marketing é importante, é o Avon Chama, né? Eu fui vendedora do Avon Chama, quer dizer, tinha a revendedora e eu era vendedora aqui com 12 anos. E eu achava o máximo fazer as coisas na íntegra. Então eu pegava a sacolinha e tinha a propaganda. Avon Chama, eu batia na campainha da cliente e ficava lá. As clientes, vê uma menina de 12 anos, guia, magrela. 12 anos. Aquela sacola quase maior que eu. E aí, eu estou ocupada agora. Mas por que você está ocupada, né? Tem a Marli, uma grande amiga até hoje. Eu estou com as crianças aqui pequena, não dá. Então faz o seguinte, olha o catálogo e eu vou olhar as crianças para você. E isso. Outro dia ela queria dar desculpa que ela tinha que fazer o cabelo. Eu falei, então peraí. Senta, fica olhando que eu sei arrumar cabelo também. Eu enrolava com boda o cabelinho dela também. Eu preciso de ir no supermercado. Faz a lista de compra que eu vou ao supermercado enquanto se olha o catálogo. E isso foi fazendo... A gente já começou naquela época a entender o que é o gatilho da reciprocidade, né? Então, a partir do momento que você faz o favor para alguém, ele te deve uma compra, ele te deve um favor. E começou, hoje a gente entende, a ciência mostra. Então a gente fazia muita coisa certa naquela época, mas não tinha os cursos de PNL, não tinha neurociência, não tinha tanta coisa que hoje tem. Então a gente ia por tentativas de erros e acertos. E a liderança, quem mandava mais era o melhor, né? Então o gestor, quanto mais empoderado, era melhor. Até por ser mulher, eu sempre fui do jeitinho, né? Eu sempre quis tentar, eu sempre fui firme, às vezes acho que fui firme até demais hoje olhando, mas sempre fui muito italianona, né? Então impulsiva demais. Isso, acho que esse é as cabeçadas que a gente dá. Já falei muitas coisas de impulso que depois me arrependi. Nunca cheguei a perder funcionários, mas eu devo ter magoado alguns nesses anos de carreira. Mas as dores, a gente aprende mais com as dores do que com os prazeres da vida, né? Então, todo conselho que a gente dava, geralmente, uns aceitam, outros não, mas... Hoje eu encontro, imagina quantos vendedores passaram por mim, né? E hoje eu vejo muitos gerentes de concessionária, donos de empresa, pessoas assim,
daria para enumerar um monte, eu não posso falar nem de um, porque são tantos, e dá maior prazer, porque quando eu falo com eles, fala, lembra quando eu fazia aquelas reuniões? Sempre fui de reuniões, e sempre fui de fazer festa também. Batia meta, eu queria soltar rojão, eu sempre quis fazer muita coisa na alegria. Então sempre fui muito intensa. Ou era muito brava, ou trabalhava muito, ou era muita alegria. Então, sempre muito. Então, isso é a cabeçada. Eu não tinha essa dose, porque hoje a gente percebe que quanto mais experiência nós temos, mais arrogantes somos. Porque você admite menos discutir, porque você está cansado, né, gente? Já viu tanta coisa na vida. E aí você ouve um líder, porque estou há 10 anos no mercado. E você fala, tá, né? Vem no chão falar, né? Vamos falar com o cliente. E o cliente está vendo cada mais difícil. Então, essas são as cabeçadas. A arrogância, a impaciência. Mas a sabedoria está chegando. Então, dos 10 anos para cá, eu estou melhorando. Muito, muito legal você contar. Quando você conta que você ia na casa, né, das clientes e você transformava toda objeção em oportunidade. Então, você sempre foi essa mulher que não aceitava o não? Então, eu não conheço, dizia meu pai que eu não tinha no meu dicionário a palavra não. E às vezes o Pedro aqui, todo mundo fala não para ela, ela vai dando jeitinho e vai tentando acertar. Se eu tiver com uma ideia muito fixa que vai dar certo determinada coisa, eu tenho dificuldade com não. Mas tem que ser uma coisa muito interessante para poder brigar hoje, né? Mas sempre tive dificuldade, principalmente se duvidasse de mim. Aí sempre gostei de desafio. E quando falar, eu não acho que você vai bater essa meta. Aí é que o bicho pegava. Sempre fui muito competitiva. Meus filhos também são assim. A gente não gosta do perder nem no palitinho. Que se Nem brincando em casa. Nem brincando em casa. E você acredita que essa intensidade te ajudou a liderar? Eu converso sempre com as pessoas sobre a impulsividade na liderança. A impulsividade tem alguns momentos que, se você não for assertiva, você corre o risco de errar. Mas se você demorar para tomar uma decisão, algo pode acontecer. Então, é evidente que a ponderação sempre é o melhor remédio. Mas, entre você ser passivo e ser ativo, vamos para frente. É melhor soltar o rojão, que depois a gente corre atrás da vareta. Então, você sempre teve essa questão de fazer, de realizar, de acontecer. Isso é seu. Meu. E o que a liderança, o que liderar tantas pessoas durante tanto tempo te ensinou em relação a isso? Então, assim, a minha família sempre foi uma família, eu falo que é muito festeira, é muito amor, é muito coração. A partir do momento que você começa a liderar e você pega uma pessoa, o prazer sempre foi o seguinte, eu vejo vendedores que estão há 20 anos em empresa, que era uma secretária de vendas, mas eu via nela um tino do negócio, o jeitinho. Eu sempre procurei a vendedor para mim, um gestor para mim, tem que ter algumas coisas que eu acho imprescindível. Por exemplo? Carisma, simpatia e energia. Brilho nos olhos. Brilho nos olhos. Sem brilho nos olhos eu não consigo conviver. Parece-me que cansa. Eu gosto de pessoas... Carisma, simpatia, brilho nos olhos. Se os seus olhos não brilharem, nem vem aqui. É isso. A disponibilidade de viver. Eu acho que a gente tem uma vida. Vontade de viver. Eu acho que é isso que você... Acho que se tivesse uma característica da sua liderança, é essa vontade de viver. Essa energia tão alta, né? E essa energia alta contamina o time. Sempre. E cansa o time também, né? Líder contamina e cansa. Tá notando, né? Tá notando. Deve ser muito cansativo trabalhar. Eu sou de uma geração e também tenho um pique, que eu sempre trabalhei muita energia. Segunda, né? Mas eu acho que
O sonho vem da falta. Eu sempre fui de sonhar muito. Sonho vem da falta. E o sonho, assim, quanto mais eu buscava, mais eu realizava, mais me animava, mais eu queria fazer e mais eu conquistava. E as conquistas, vamos fazer 10, consegue. Vamos fazer 20, consegue. E vai chegando e vai subindo a régua. Eu nunca tive medo de régua alta. Eu nunca quis média. A média, para mim, sempre é medíocre. Eu gosto de buscar o que ninguém fez. Eu gosto de fazer o que ninguém faz. Eu gosto do desafio. Eu acho que sempre dá para fazer, mas sempre com muita fé. Sempre dá para fazer mais. Sempre dá para fazer mais. Tudo dá para fazer mais. Tudo. E você fez tudo isso construindo uma família, tendo 2 filhos. Como foi conciliar tudo isso? Aí sempre fico, quando eu via muitos seus programas, quando você falava das mulheres com culpa de deixar criança, né? Sempre tem aqui, somente a fase das mulheres, né? Que de hoje, de 30, 35 anos, quem trabalha, quem não trabalha. Eu fui trabalhar muito cedo, eu fiquei grávida com 17 anos, né? Então eu tive o Kiki, ele nasceu, eu fiz 18 anos, ele nasceu. Então, é uma juventude, né? Uma menina muito jovem. E eu precisava trabalhar. Então, existia uma necessidade. Então, você não para pensar, porque você não tem opção. O que ia adiantar eu saber se tudo bem, que eu quiser ficar em casa? Não ia ter opção, né? Nós tínhamos uma limitação financeira, não tinha o que fazer, né? Cada um tem as realidades. E eu fui buscar. Então, eu sempre fui querer trabalhar de dia, de sábado, domingo. Minha mãe me deu um apoio, depois ele tinha escolinha. Ele deve ter sofrido muito com isso, evidente, né? Assim como sofre as crianças que têm um pai e uma mãe em casa e que a mãe não dá o carinho ou não trata da maneira adequada. As que mães... fica hoje no celular, né? Exato, né? Então, eu fiz o que deu para fazer com o que eu tinha naquele momento, né? Então, isso. Eu só posso agradecer a Deus, né? Com tudo que ele teve. É um homem hoje maravilhoso, tem uma família linda, um profissional fantástico, que me orgulha. Então, acho que deu certo. Já é vó? Já sou vó de uma neta maravilhosa de 10 anos, a Mariana, o Henrico, de 7 anos. Então, são 2 tesouros na minha vida, né? E aí eu fui trabalhando e eu queria crescer. Eu sonhava em ser uma gestora de referência. E assim sempre foi. Eu não queria ser uma gestora, eu sempre fui uma das gestoras muito bem pagas no mercado, sempre tive meu reconhecimento, nunca tive problema por ser mulher, meu salário sempre teve um reconhecimento. Quando você fala de mulher, acho que eu só teve algumas coisas, se ela está crescendo, tem aqueles comentários bobos na família ou da sociedade, não sei, eu nunca percebi isso. Porque eu tinha uma consciência tranquila, né? E eu tinha uma família, então, onde eu estava presente para quem eu era importante, confiava em mim. E isso dava liberdade para eu trabalhar e fazer meu trabalho. Nunca tive problema de assédio, nunca tive um problema de bullying, nunca senti isso. Se teve, eu não percebi, ou não chegou até mim. Então, essa é uma parte. Aí, eu tive... Como eu trabalhei com moto, trabalhei na Moto 1000, eu trabalhei depois, eu trabalhei na Yamaha, trabalhei na Moto 1000, trabalhei na Moto Way, a Moto Way que eu comecei, né? Então, só para entender, Moto Way, Yamaha, depois Moto 1000. E aí eu tive a concessionária Suzuki, com mais 2 sócios, que era o Roberto, que era meu marido, e o Edson, que era um sócio nosso. E a gente não tinha nada, era um carro, eu um carro, o Roberto um carro, e o Edson tinha um terreno. E a gente, né, começou a construir, foi um sucesso a loja, mas nós não tínhamos estrutura financeira. Tá? E teve plano Collor, teve tantas outras aí. E, infelizmente, a gente perdeu a empresa e ficamos aí por 20 anos pagando dívidas e pagando os percalços. Então, eu tive que trabalhar mais ainda. Então, eu trabalhei muito para conseguir. Quando conseguimos, foi bem trabalhado. Nesse período da empresa, eu casei, eu tinha me separado do Sérgio, que foi meu primeiro marido, e estava casando com o Roberto, tinha 31 anos, e aí eu tive o Gabriel.
O Gabriel nasceu numa fase também difícil, né? Porque já estava finalizando a empresa. Então, entrou num momento também tumultuado. Não consegui também ter uma criação ali tranquila como eu também queria ter. Então, não deu para saber. Em nenhum dos momentos eu tive a oportunidade de ficar em casa e ter a maternidade. Então, eu tinha que trabalhar e muito. E eu sempre pensei assim, se eu tenho que deixar meus filhos em casa para trabalhar, então eu tenho que trabalhar muito para valer a pena. Eu não posso sair de casa, deixar um negócio tão assim, né, tão precioso em casa para ir para a rua e fazer um qualquer. Eu tenho que fazer alguma coisa que se eles olharem amanhã, tá ok, ela me deixou em casa, mas é essa, ela fez isso. Então sempre eu tive isso. Eu quero sair para fazer alguma coisa que eles tenham orgulho amanhã. Tem que valer a pena. Sair de casa tem que valer a pena. E eu conheço eles, seus filhos, já vi você com eles e dá para ver o orgulho que eles sentem de você e do legado que você está construindo. Construiu e segue construindo. É um legado? Então, eu acho assim, né? Eu sempre falo para eles que a maior herança que eu quero deixar para eles é minha fé. Isso é a herança. Agora, o legado é complicado. Eu acho que os filhos, eles se espelham muito na gente, né? Mas é uma mistura de sentimentos, né? É difícil de saber aí. Mas eu espero que eles tenham sempre esse desafio. O Kiki sempre é muito parecido comigo, ele é muito, estava no ramo de vendas, né? O executivo de vendas. Intenso. Ele é muito bom no que ele faz. Eu admiro ele para trás. Nossa, ele gosta das coisas que eu gosto. A gente tem essa... É muito idêntico. O Gabriel já teve a veia do pai, é médico, né? Gabriel é neurocirurgião, também um negócio muito intenso, né? Então eu tenho 2 leões, né? Eu falo que em matéria de filhos eu estou bem, olha, estou bem feliz. Mas a liderança é isso. Por que você escolhe ser líder? Né? Eu acho que você vai tendo opções. Eu tenho muitos vendedores que podem ser líderes, mas não querem. É difícil você ser líder, porque às vezes você ganha menos que um vendedor. Ter vendedor hoje é muito bem recompensado. Você tem que gostar do crachá. E você tem que gostar do poder. Tá, mas se hoje fala que não se tem mais o gerenciamento de antigamente, que hoje é a geração do amor, o que é gerenciar? O que é fazer um gerenciamento humanizado? Como que controla isso? Como faz, né? Para você ser um gestor correto? Como disciplinar, chamar atenção, ser chato, onde as pessoas não querem esse tipo de coisa? Como dar direção, como ser assertivo, como desenvolver, né? Eu acho que são desafios. Você tocou num ponto importante, que é esse apagão que a gente está vivendo da liderança, né? Os líderes estão cada vez melhores, cada vez mais maduros, cada vez mais sêniores, e quem está entrando no mercado olha para os líderes e fala: esse lugar eu não quero, para esse lugar eu não vou. Então você já está falando de um desafio que não é só, né, de vocês, do seu mercado, mas é de todos os mercados. De jovens e de uma geração que não quer liderança, que não quer liderar. O que você acha que faz com que eles não queiram a liderança? O jovem não gosta de conflito. O conflito, tipo, não vale a pena. E eles estão mais desligados desse lance de validação. Por exemplo, o líder hoje é muito difícil ele querer desenvolver uma pessoa e não ter a preocupação de ofender, ou melhor, ele quer ser amigo. E é onde ele erra. Líder não pode ser amigo. É muito perigoso. É muito perigoso. A linha que devia de amizade... Porque a partir do momento ele tem que ser um líder amigo. Amigo, que eu falo, ele tem que ser... Acho que vamos trocar parcela. Ó, parceiro. Vamos trocar. Ele não pode ser paizão. Ele não pode ser mãezona. Ele não pode ter... ele tem que ser muito mais disciplinador. Né? Ele tem que ser o técnico de ensinar a fazer pensar. O melhor técnico hoje
o melhor gestor é o que pergunta. É o que ele entende qual é a intenção. É um líder mentor. É um líder mentor. Se ele fizer tudo que o vendedor, né, ali na negociação, se ele não perceber a manobra do vendedor, se ele não entender de gente, se ele não entender do comportamento humano, da leitura corporal, se ele não se atentar ao detalhe do vendedor, ele não faz uma boa gestão. Porque não é só vender, não é só resultado, é como se perpetua depois. É sustentar esse resultado. Você estava falando de decisão. Qual uma das decisões mais difíceis que você já tomou como líder? Sim. Eu sei que são várias, mas se tiver que escolher um. É uma dispensa que eu fiz há muitos anos atrás, né? E tinha um vínculo parentesco, então era muito forte. Então, foi bem difícil. Mas eu acho que... Necessário. Totalmente necessário. E eu sempre tive isso de muito claro para mim. Se eu estou na empresa, é a ela que eu devo pensar. Eu não meço, eu não consigo misturar a estação. Tenho medo de errar, né? E devo ter errado muito, mas foi tentando acertar. Porque às vezes você está com um vendedor ou um profissional, dependente da área, que tem épocas que são bons, tem épocas que ele fica ruim, e você percebe que ele não é feliz. Se eu perceber que o funcionário não está feliz, ele não fica no meu time. A pessoa tem que vir trabalhar com alegria. Cheia de vida. Você pode não estar bem, você pode ter problema, mas você tem que gostar de pertencer. Senão ele não Gostar consegue. de pertencer. Ele não consegue ter legado, ele não consegue torcer junto. Senão ele fica falando mal da empresa. Falou mal da empresa, para mim não sabe. Né? E antigamente as coisas eram diferentes. O líder de hoje, ele está muito preocupado com a pressão, porque as coisas estão mais rápidas, né? Então a competição, o mercado, o dinâmico é muito mais dinâmico do que anteriormente. Então hoje o líder tem que estar atento em todos os detalhes. Como que você considera? Olha essa loja. Nós temos aqui 12 vendedores, né? Então você tem que olhar só aqui, né? Nós temos 7 lojas, são 47 vendedores, 7 gestores só de vendas, né? Então, mais assim, toda a equipe. Depois tem o pessoal do acessório, tem o pessoal do F&I, tem o pessoal administrativo, tem todo uma estrutura e todo é uma continuidade, né? Você tem venda no pós-venda, então é o 360 que o cliente tem numa concessionária. E você tem que ser bom em tudo. E como faz o cliente, para você ter um cliente de vendas, um gestor, que ele dê discernimento, ele dê treinamento para o vendedor. E às vezes o vendedor faz uma careta, ele perde um cliente. Como é que o cliente vai sai daqui? O gerente que não é bom. Então tudo depende da gente. Então eu penso que se você não tiver hoje bastante disposição, você não consegue fazer, porque tudo, o que não é bênção, é lição. O que não é bênção é lição. Quando você fala você tem que ter muita disposição, você quer dizer propósito? Você quer dizer sentido, significado? Você quer dizer que você tem que ter um sentido para a sua vida maior do que a venda em si? Eu penso que você tem que ser cristão. Por quê? Independente da religião do profissional, seja ele o vendedor ou o líder, quando ele está numa missa, está num culto, lá tudo é muito lindo. E aonde ele evangeliza? Aqui. Então o vendedor, ele tem que tratar um cliente de uma maneira honesta, cristã, de uma maneira íntegra, de uma maneira sem... Como é a terminologia? Não consigo lembrar a terminologia. Fale o que é. Não importa, vamos seguir. Sem propósito, sem interesse. Desinteressado. Desinteressado. Então, olha, o vendedor, o gestor tem que ter um atendimento um para com o outro desinteressado.
E ele faz com amor, seja ele o que for. A venda é uma consequência. Então, a partir do momento que você faz um trabalho onde eu tenho a intenção do seu melhor, eu vou trabalhar você da melhor maneira, eu vou chamar a sua atenção de uma maneira carinhosa, eu vou ter um respeito que tudo, falo a verdade, mostro o que você gosta, tudo acaba sendo absolutamente para que você tenha o que você quer comprar de fato e eu vou ter o que eu preciso, que é o resultado. Então, eu acredito nesse atendimento diferente hoje, sabe? Nessa Então, experiência. é uma experiência e aí eu acho que é propósito. É propósito, a palavra propósito, ela está um pouco groselha hoje, né? As pessoas falam de propósito, mas de uma maneira assim, sem vivência. É coragem e fé para fazer o que tem que ser feito, né? E da melhor maneira, com leveza. A pessoa precisa sair com o seu perfume. Esse é o A importante. pessoa precisa sair com o seu perfume, ou seja, precisa conectar, precisa parear o Bluetooth. Exatamente. Perfeito. Se você sempre investiu muito em desenvolvimento, em autodesenvolvimento, mesmo fora da empresa, você está sempre aprendendo, você está sempre investindo, você está sempre fazendo curso, você está sempre buscando. Você acredita que isso tenha feito muita diferença na construção da sua liderança? Eu sempre fui um pouco audaciosa, né? Então, eu tenho medo hoje, aos 60 anos, né? Delícia. Eu tenho medo de ficar obsoleta. Então, eu sempre quis, a minha sustentação, para eu me sentir segura no que eu faço, eu preciso me sentir competente, eu preciso me sentir preparada. Preparar. Acho que essa é a palavra. E nunca me senti preparada. Eu faço curso. Está fazendo curso de IA agora? Faço curso de IA agora, mas é tão complexo para mim. Mentoria, IA, faz mentoria comigo, faz o curso de IA. E segue aprendendo. Mas mesmo aos 40 anos, eu não me sinto ainda uma gestora completa. Eu me sinto uma gestora com muita coragem, com bastante determinação. Mas erro demais ainda, muito. Me arrependo assim. Ai, falo uma palavra que não era para eu falar. E quando você se arrepende e foi com algum liderado, você chega, fala, conversa, como você se perceber, né, Rê? Porque o problema, gente, do gestor é que a gente, na hora da negociação ou na hora de uma cobrança, vou ter que falar alguma coisa, de repente tinha alguém perto, eu não percebi. Às vezes eu falei num tom de voz, porque o tom de voz, gente... Tom de voz muda tudo. Ai, meu Deus, se eu soubesse que o tom de voz mudava tudo, eu tinha feito aula de canto, né? Que aí talvez terminasse. Eu tinha uma leveoa lá. Devia ter feito. Eu seria muito mais. A gente seria mais delicadinha para falar. Teria uma voz mais suave, né? Então, a oratória... Deus não erra, né? Não erra. Deus não erra. A oratória é tudo, né? Então, hoje a gente sabe disso, que o posicionamento, o quanto a imagem importa. Então, hoje eu sei, mas... Está um pouco tarde, né? Mas dá para me colocar, pelo menos, para os gestores que estão aí. Mas com o teu nível de energia ainda tem muitos anos, muitos aprendizados. Enquanto eles forem fechando, a gente vai ficando. Mas o que é importante, Lês, é quando você fala isso, de aprender, se os vendedores, se os gestores, se o ser humano soubesse quantas pérolas tem na internet, quanta coisa boa tem gratuito e ele se perde com coisas tão bobas. A gente precisa saber qual é a água que a gente bebe, da onde a gente se alimenta. Qual é a água que a gente bebe, da onde a gente se alimenta? Isso que dá vitalidade. Se você ficar na internet, dependendo do que você segue, o algoritmo não te deixa ser uma pessoa melhor. Te dá tanta vida na rotina. Você tem muita energia, você é muito cheia de vida e você transparece isso, você resplandece toda essa energia. Da onde você tira tanta energia? Com certeza hoje, né? O que me sustenta é realmente a fé que eu tenho. Eu tenho uma espiritualidade, eu tenho um Deus, eu tenho uma certeza de que Ele está assim, que eu faço tudo o que eu posso. E o que eu não posso é com Ele.
e sei que tudo que está acontecendo é por permissão dele. Então, a partir do momento que eu estou fazendo tudo o que eu posso, que eu peço desculpas do que eu faço errado, as coisas vão vir. Eu vou ter que assumir o que veio de errado e o que vim de certo é consequência. Então, mas eu me alimento de ótimos vídeos. Eu vejo os vídeos da Renata, eu tenho altos mentores lá que eu sigo, pessoas, tudo que você imaginar, o que você me dá de instrução, outros amigos, tem vídeos maravilhosos no mundo. E você, a sua fé é uma fé disciplinada, né? Porque 4 horas da manhã, às vezes você me manda, eu acordo às 4h40, às vezes eu já tenho uma mensagem dela, bom dia, ela já acordou e ela já está na corrente. Na verdade, assim, né? Eu tenho missa diária, mas porque cada um, você é uma pessoa disciplinada, você faz o seu devocionário, sentado, tomando um café. Se eu sentar para fazer um devocionário, se eu pegar a Bíblia, vai sair tudo. Então, eu preciso concreto. Tem que ser tangível, tem que estar lá no banco da igreja, né? Então, eu preciso de manhã passar, então eu preciso ir na missa, lá eu preciso me conectar, eu preciso da Eucaristia. Aí eu alimento a alma, alimento o espírito. Aí o corpo aguenta tudo, né? Aí é tranquilo. Então, você trabalha bastante, você trabalha muito. muito. Você chega muito cedo, sai muito... Conta aí a sua rotina. Como é a sua rotina? Eu vou geralmente na missa das 6h30, né? E às 7 horas já estou aqui. E aí eu vou direto, tem 1h30 de almoço, não tem problema de almoço, né? Aí a gente fica até 6h30, 7, 8, quanto precisar. Mas é intenso, porque o problema não é quando você trabalha, né? Eu não tenho problema. Não é o quanto, é o como. Então hoje a internet é muita distração. Se a gente conseguisse mensurar o que são distrações e o que são realmente as ações do nosso dia a dia, a quantidade, o líquido do efetivamente trabalhado, o tempo líquido, né? É uma geração cansada, né? Então, o rolo do celular é muita dopamina. Como é que nós fazemos para tirar o povo disso? Quem que vai querer perder tempo de ficar ouvindo alguma coisa de automotivação ou de autoconhecimento? E como você motiva a tua equipe? Você é automotivada, sempre foi. Não, contou tua história de criança, mas o que você faz de maneira prática para levantar essa energia da equipe? Então, a empresa é uma empresa assim, o que é bom trabalhar aqui, né? Todos pensam a mesma coisa. A cultura da empresa é uma cultura de humanização. Tem um fato interessante, ontem eu estava pensando nisso. Eu estou há 15 anos aqui como gestora. Eu fui uma única vez numa discordância de sindicato. Não me recordo em nenhuma ação trabalhista. Uau. Em 15 anos. 15 anos sem ações trabalhistas. Isso, no meu departamento. E eu fui agora recente e foi um mal entendido, digamos assim, sabe? Então, isso é empresa. A dificuldade de gerenciar aqui é mais por conta dessa humanização que eles têm extrema do que o contrário. São muito humanos, muito. Então, a gente consegue tudo que a gente precisa para trabalhar. Então, hoje, trabalhar numa empresa que ele preza não honestidade. Honestidade hoje não é característica, né? É uma obrigação. Mas eles querem o trabalho seja feito de uma maneira mais amiga possível. É um relacionamento de amizade. Então, os clientes nossos, olha, quem não tem problema, né? Então, é normal que se tenha o cliente vem reclamar, se vocês, ou queria que você participasse de algum problema, então aconteceu determinada situação. Quando chega lá na diretoria, e na nossa sala, toda a diretoria toda junta. Então, aconteceu um problema, todo mundo fica sabendo. É um empenho, é uma coisa. Às vezes eu fico vendo alguma solução, um senso de urgência para resolver o problema do cliente. Eu falo às vezes comigo, se o cliente soubesse o quanto ele é respeitado, e mesmo assim, às vezes eles ficam bravos, não é evidente, né? O dissabor existe, mas é impressionante
É impressionante o cuidado com o cliente. Não tem isso. Eu já trabalhei em muitas marcas, eu conheço outros lugares. O cuidado com o cliente. Teve problema? Tem. Vem aqui que tem solução. E eu bato no peito. Pode vir, eu dou o meu celular. Pode entrar no meu celular e mandar mensagem para mim. Eu não tenho um problema. E essa cultura, você já acredita que é uma cultura que já motiva as pessoas, que já enche as pessoas da segurança. Porque ninguém quer problema. Vendedor não quer problema. Ele não quer trabalhar num lugar onde não tem retaguarda. Então, esse é o cerne do nosso negócio, aonde a gente tem a preocupação com o cliente. Aí é onde entra o resto. Motivação. Então, são as valorizações. Nós temos o acompanhamento, né? Nós temos reuniões toda semana. E as reuniões também, nós temos essa reunião... Toda segunda. Toda segunda noite são os gestores. E toda terça de manhã são os gerentes com a liderança, com os vendedores. E a gente motiva muito. Nós fazemos comissões, com meta, a gente faz jogos, festa, tudo é festa. Todo mês tem algo diferente. E isso motiva. E eles são valorizados. Nós falamos o tempo todo. Eles sabem que hoje quem faz a diferença é o vendedor. O bem mais precioso da empresa é o funcionário. O que nós temos de melhor aqui é a equipe. Né? Então, nós temos os melhores donos e os melhores funcionários. E quando não tem, a gente vai trocando, né? Tem jeito. Mas vocês têm uma equipe que trabalha, você tem muitas pessoas que trabalham há muitos anos aqui. Vocês têm um turnover muito baixo, uma rotatividade de pessoas baixíssima, né? Nós temos muitos funcionários, 50, uns 50, uns 40, uns 10, 30, 20. Vendedores de 15 anos, nós temos 4, 5. Isso é liderança. É muita liderança. E se você pudesse escolher o que esses vendedores, uma vez saindo daqui, falassem de você, o que você gostaria que eles falassem de você? É muito complicado falar da gente, né? Mas eu queria que eles levassem a importância, que eles falassem... com ela eu aprendi que o meu trabalho tem importância, sabe? Porque o vendedor não tem noção do que ele pode fazer na vida de um cliente. Ele pode fazer um cliente feliz, ele pode fazer um cliente infeliz, depende do tom de voz dele. Você pode fazer o que você quiser com um tom de voz baixo, alegre. Então isso faz a diferença. Cuidado com o seu tom de voz, cuidado com o seu tom de voz. Fale sorrindo com os olhos. E quando você fala sorrindo, gente, é tão gostoso. Você muda a vida do outro. O que custa, Rê? E o outro veio para realizar um sonho, né? A Honda trabalha com sonhos. Mas não é só na Honda, Rê. É no supermercado, é na padaria. Ninguém quer ser mal atendido. No caixa. Eu fui no Poupa Tempo. Eu quero ser bem atendida. E a menina não estava tão feliz, eu comecei a falar com ela. Fica feliz. Você está tudo bem? Não posso te ajudar? Não, também não vamos pedir se ela sua vida, porque... Mas é legal, faça a diferença na vida do outro, gente. Está muito pesado, as pessoas estão enlouquecidas. Qualquer coisinha desestabiliza a pessoa. Você sente uma mudança no mercado muito grande? Total. Qual é a mudança que você sente maior? A impaciência e a exigência. Então, é um mercado mais exigente e menos paciente. É assim, o exigente que eu falo, ele acha que tem razão. E uma palavra que você coloca, às vezes mal colocada, distorce tudo. É bem... E impaciente, mais impaciente. Você tem um cliente mais impaciente hoje. Porque agora ele quer levar o carro hoje, você está esperando, você tem que cumprir prazo, tem que ser muito pontual, não quer que demore na ligação, no retorno. Você faz uma pergunta, somente na internet, né? Você quer o retorno imediato, se não der retorno, ele já liga tá bravo. Essa parte é um pouco mais complicada. Isso você sente uma diferença muito grande, cada ano maior? Cada ano. Mas eu acho que isso não é no nosso mercado. Não, em geral. Mas eu também estou mais impaciente, né? Todo mundo vai ficando. E como você está lidando com isso? Não só com você, mas com a equipe? Nós temos um senso de urgência.
E nós temos que andar na velocidade. Você está com a Está. equipe mais veloz? Você está fazendo estratégias, usando ferramentas para dar mais velocidade para a resposta de WhatsApp, para o atendimento, para a entrega? O que esse cliente mais exigente, mais impaciente trouxe de mudança na rotina? Então, nós temos um trabalho de conscientização, né, aos vendedores. Eles têm que estar conscientes da necessidade do cliente. E hoje eles estão mais preparados. Eles também estão sendo mais atentos ao tipo de cliente. Então, a partir do momento que o fluxo é menor, o vendedor tem mais tempo para ele tratar do cliente. Então, isso é uma novidade no mercado, onde o vendedor está mais disponível para o cliente. Tem a lei da compensação. A lei da compensação. E eu creio que assim, né? Esse programa é uma homenagem também para você, né? Para todos esses anos, são quase 50 anos de trabalho, mais de 40 só liderando equipes. E se eu pudesse falar alguma coisa de você que você gostaria muito de ouvir, o que você gostaria que eu e que as pessoas falassem de você quando você não estiver mais aqui? Eu acho que a palavra que eu gosto sempre de ouvir, que eu fiz a diferença, né? Você Que eu fez a deixei o meu diferença. perfume, né? Que eu acho que essa é a parte legal. Eu agradeço muito a Deus, porque eu tive ótimas pessoas na minha vida. Então, você vê, a todos os patrões que eu tive, eu tenho um carinho absolutamente grande. As mulheres que eu tive na minha vida, todas elas, eu sempre falo que eu tenho minha tia Helena, que foi a minha primeira mentora da vida, e eu procuro o sorriso dela e a leveza dela em cada pessoa que passa pela minha vida. E era uma mulher há 30, 50 anos atrás e já sabia que atender com delicadeza, com prestação, com desprendimento, acho que essa é a palavra, é uma doação total. Vender é se doar, vender é servir, né? Liderar é servir. Você está em prol do outro. Então, hoje, a gente tem que entender que quem está liderando tem que servir. Não é mandar, é servir, é estar junto, é ser o anjo da guarda. É se importar. Né? É se importar, é estar, vamos lá, vou te ajudar, vou fazer, vamos junto. Né? O tamo junto, não adianta você só falar, você tem que mostrar. E Você tem que estar junto, você tem que estar perto. Só não vence comigo se a pessoa não quiser. Se ela quiser, tá feito. Só que tem que ter carisma, sorrir com os olhos, ter alta energia, estar disposta a aprender, ser bastante resiliente, ter energia para trabalhar e ser humilde. Tem que ser humilde. E ser humilde. Eu acho que nós humilde é um negócio complexo, né? Não dá nem tempo de você pensar no tal do ego, né? Não dá nem tempo. Não dá tempo. Você tem que trabalhar tanto, né? Mas eu acho que cada dia eu ainda vou ficar uma boa gerente. Eu ainda vou ser uma ótima líder. Eu tenho certeza que eu vou deixar meu nome escrito. Vai demorar um pouco, mas eu acho que mais uns 10 aninhos aí dá para entrar. Daqui a pouco a gente tem que dar, né? Eu só vou ficando nos bastidores, não preciso ficar tão à frente, né? Você tem conseguido delegar cada vez mais e ficar realmente cada vez mais nos bastidores? Ou você ainda se vê muito no operacional? Eu não acredito num líder que é entre o estratégico e o tático. Hoje ele tem que dar uma navegada, né? Vamos esquecer. Vamos descer triângulos, subítrios e digamos que eu passeio bastante. Acho que fico ainda mais no tático, no operacional. O estratégico está mais com o Pedro Paulo, com o Jorginho, né? Eu dou umas passeadas por lá, né? Mas ainda o tático e o operacional. E você gosta de cheiro de cliente, gosta de cheiro de gente, gosta de cheiro de carro? Eu gosto de cheiro de resultado. Resultado é o que te move? Com certeza. Se a gente fosse definir a sua liderança em uma palavra, qual seria? Resultado. Resultado. Eu poderia falar uma palavra bonita. Liderança é servir? Nossa, sabe, qualquer coisa. Resultado. Mas é resultado. E olha, eu acho que o resultado move as pessoas, né? Então, digamos que se foi pela dor ou pelo amor. E ele não mente, né? Não mente.
tem a frase, né? Contra fatos não há argumentos, e contra resultado, você pode falar o que você quiser de você, mas o resultado é resultado. Sil, obrigada pelo seu tempo. Obrigada pela sua entrega. Obrigada pela sua liderança. Obrigada por você ser quem é. Obrigada por você fazer história. Eu tive a honra e a oportunidade de ser mentora de todos os liderados dela, entrevistar um a um, alguns por mais de hora. E todos, absolutamente todos, me contaram sobre a importância que você tem na vida deles. Todos, absolutamente todos, falaram que eles são um antes e um depois da Silvana Versa. Na verdade, eu quero agradecer muito. Eu acho que esse momento vai ficar gravado, né? Talvez quando alguém ver, eu nem esteja mais aqui, mas é bonito da gente olhar para trás e ter... Não tem muitas coisas que eu faria diferente, não. Hoje eu já me considero olhar mais para frente. E quando nós temos uma parte da vida que 60, né? Então tem mais para trás do que para frente, eu acho que é o eterno aprender. A cada pessoa que eu passo no dia a dia, eu tenho uma vontade infinita de fazer com que ela queira cada vez mais. Eu acho que a pessoa que quer crescer, que quer fazer a diferença, ela tem que buscar a disciplina. O processo, a disciplina, ela faz parte do dia a dia e dói. Não é fácil ter sucesso. É muito mais fácil você se vitimizar. Não tenha dó de você. Arregaça as mangas, tenha coragem, tenha fé, tenha alegria. Não tem como dar errado. Não tem. Não tenha dó de você. Não tenha dó de você. E olha, aqui a Versa, então, a minha diretoria, a minha equipe toda, todos, né, que eu tenho, nossa, é a equipe, é a família, né, eu sou muito feliz aqui, eu sou realizada, eu queria que todo mundo tivesse a oportunidade de trabalhar, de fazer o que gosta, de viver o dia a dia com dó de chegar às 6 horas. Eu tenho dó de chegar às 6 horas. Então, essa história de happy hour, você depois... Não, seu happy hour começa às 7h30 da manhã. 7h30 da manhã e que bom que você veio, né? Que bom que você veio, Su. Amiga, obrigada, querida. Obrigada mais uma vez. Obrigada, você fez a diferença na minha vida. Obrigada. Esse foi os bastidores da liderança com Silvana Versa, que está há mais de 44 anos na liderança no mesmo setor. Esse é um programa que mostra que liderança mesmo começa, termina na hora da decisão e nos bastidores. Porque liderança começa, termina, é decidida nos bastidores. Bastidores da liderança. É um programa que vai sempre trazer aqui lideranças, pessoas que chegaram lá, mas que contam realmente como é a vida nos bastidores. Para você que ficou aqui comigo, muito, muito, muito obrigada. E agora você já sabe, comenta, curte, compartilha e manda para todo mundo que você puder. E até o próximo episódio.